Olá, pessoal. Olá, comunidade universitária, pesquisadores, estudantes, extensionistas, produtores de leite. O nosso sincero abraço. Bom, me chamo João Soares, faço parte da equipe do projeto de extensão Diagnóstico e Monitoramento do Manejo de Ordenha e sua influência sobre a mastite e qualidade do leite bovino e unidades de produção familiar. Bom, em função da pandemia, tivemos que modificar a estratégia de execução do nosso projeto, não é? E conforme a solicitação do professor doutor Alberto Lopes, coordenador da estação de extensão, estou aqui para proferir uma palestra intitulada Influência da alta contagem de células somáticas na qualidade do leite e produtos lácteos. Então, na condição de coordenador adjunto deste projeto, me sinto lisonjeado pelo convite feito pela equipe do projeto, tá? E trarei para vocês, neste breve bate-papo, algumas consequências relacionadas à alta contagem de células somáticas na qualidade do leite e dos derivados lácteos. Tá? Então, esta é uma ação de extensão, né, que faz parte das estratégias para o desenvolvimento do nosso projeto em tempos de pandemia. Bom, quando falamos sobre mastite, é evidente que temos logicamente uma relação, né, que é a mastite ou monite, aí depende do termo, da região onde esse termo ele é direcionado, tá? Sabemos que é uma doença mais frequente e cara, né, na criação de gado leiteiro, de bovinos leiteiros, e as perdas econômicas podem ser atribuídas a formas clínicas ou subclínicas da doença. Tá? A mastite subclínica, por exemplo, ela ocorre quando um patógeno, ou seja, um micro-organismo capaz de desenvolver doenças no animal ou em seres humanos, infecta um ou mais quartos mamários e não causa interrupção suficiente dos alvéolos secretores para resultar em leite anormal visível. Tá? Então, aí que mora a preocupação. A mastite, geralmente, ela é classificada em duas condições, clínica ou subclínica. E a mastite subclínica, aquela que não enxergamos a olho nu, que prospera ou prospecta um perigo, né, perigo clínico, relacionado a condições sanitárias do rebanho leiteiro. Então, a mastite ela é decorrente de um processo inflamatório que ocorre no tecido mamário, né, e que, consequentemente, as células somáticas aumentam no leite. Essas células somáticas elas são decorrentes de uma descamação de células da glândula mamária e do deslocamento de glóbulos brancos do sangue para a glândula mamária, com a função de protegê-la do desafio externo. Ou seja, são células de defesa, né, que tentam combater a inserção de patógenos, de bactérias patogênicas, que podem ser de origem ambiental ou clínica, e que promovem sérias alterações, não só no animal, mas também na matéria-prima e, consequentemente, em seus derivados lácteos. Bom, fazemos uma revisão bem breve, falando sobre algumas características gerais das mastites, que pode ser contagiosa ou ambiental. Não é? Temos como principais indicadores das mastites contagiosa e ambiental uma série de ocorrências. Não é? Considerando que a contagem de células somáticas no tanque
ou seja, no conjunto, não é? Onde produtores fornecem a matéria-prima e ela é armazenada em um só local. Nós chamamos de tanque de resfriamento, de expansão, né? Onde se armazena leite de vários produtores rurais que fornecem esse leite para aquele entreposto poder acondicionar, né? E refrigerar a matéria-prima para que ela seja mantida em condições ideais de conservação. Então, como critério geral, no Brasil, adota-se uma contagem de células somáticas de no máximo 500 mil CCS, tá? Onde, a partir de 300 mil, considera-se que há indícios dessa mastite ser de origem contagiosa, tá? Geralmente, o percentual de vacas com CMT entre 2 e 3 cruzes passa a ser maior que 15%, enquanto ambiental tem uma contagem de CCS do tanque inferior a 300 mil e, consequentemente, menor que 15% o percentual de vacas com CMT com 2 ou 3 cruzes, né? Que é o grau de positividade lá quando se faz o teste de CMT. Tá? O percentual de mastite clínica, quando se refere aos tipos contagiosa e ambiental, ela é variável, tá? Já na ambiental, é maior que 3%, isso em relação ao rebanho inteiro. Tá? Em termos de ocorrência de casos, os casos de mastite contagiosa ambiental, geralmente, na contagiosa, as amostras elas são compostas de todo o rebanho, onde cerca de 10 a 20% do rebanho são vacas positivas. Então, tem uma proporção de até 20% de positividade. Enquanto na ambiental, alguns casos clínicos ocorrem antes do tratamento, tá? Onde vacas que têm entre 3 a 10 dias pós-parto são as principais vacas acometidas. Principais vetores na mastite contagiosa, nós temos a mão, as mãos do ordenador, panos, esponjas, teteiras, insetos, né? Ou seja, todos aqueles utensílios que estão presentes no ambiente da ordenha, enquanto na ambiental nós temos como principais vetores de contaminação o solo, as fezes, a lama, todas aquelas camas orgânicas, né, disponíveis naquele ambiente de ordenha, onde as vacas em contato direto podem ser acometidas por esses vetores. Uma das principais diferenças quando relacionamos a mastite contagiosa ambiental está nos micro-organismos envolvidos, beleza? Enquanto que na mastite contagiosa nós consideramos o Streptococcus agalactiae e o Staphylococcus aureus e a Corynebacterium bovis, na ambiental predominam alguns patógenos como Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Streptococcus pulveris, Streptococcus dysgalactiae e o Serratia. Tá? Quanto à aderência do patógeno, nós temos na mastite contagiosa, ela pode ocorrer, tá? Enquanto que na ambiental, essa quantificação, essa aderência, ela é variável. Em termos de incidência de infecção, em casos subclínicos, ela é alta, tá? E baixa em casos clínicos para mastite contagiosa. Tendo em vista ambiental, nós temos incidência de infecção alta em casos clínicos e baixa em casos subclínicos, ou seja, ela é ao contrário da mastite contagiosa. Algumas formas são importantes para a gente poder revisar esses conceitos quando se relaciona à detecção de mastite clínica. A clínica, como nós sabemos, ela pode ser visível a olho nu por diferentes condições de testagem ou identificação. Né? Uma das principais é o teste do TAMIS, ou seja, o teste da caneca pelada ou de fundo escuro, tá? Onde essa mastite clínica ela pode ser dividida em 3 fases. A de grau 1, onde essa forma clínica ela é mais branda e que ocorrem apenas alterações no leite, como exemplo, a presença de grumos ou pus, né?
e alterações de cor ou consistência do leite. Ou seja, quando se inicia a ordenha, que ejeta os 3 jatos iniciais na caneca de fundo escuro, o ordenador vai identificar, vai observar se aquele quarto mamário ou no animal em conjunto, nos 4 quartos mamários, haverá predominância na prevalência dessas alterações. Para isso, se houver a presença de grumos, por exemplo, sangue ou pus, ou que esse leite esteja com a cor ou consistência alterada, essa mastite podemos classificar como clínica de grau 1, beleza? Na clínica de grau 2, nós temos o seguinte, que além das características da matéria-prima, vistos no grau 1, nós teremos, percebe-se, não é? No animal, um inchaço, uma vermelhidão na parte da mama, tá? Local endurecido, quando o vaqueiro, o ordenador, ele vai apalpar, e o animal ele vai provocar um sentimento de dor, observar o desconforto naquele local, não é? E aí podemos classificar essa mastite com grau 2. Em relação à mastite grau 3, além de todos os sinais vistos no grau 1 e 2, haverá um comprometimento do organismo animal. O que seria isso? A vaca ela vai expressar uma doença, né? Através de algumas alterações sintomáticas, como, por exemplo, febre, perda de apetite, desidratação, entre outros sinais que devem ser observados e acompanhados pelo profissional competente, médico veterinário. Tá? Esses são dados, são referências da Embrapa Gado de Leite. Bom, chegando, saindo da parte clínica, digamos assim, de identificações e classificações da mastite, nós iremos associar a interferência da mastite e, consequentemente, o aumento de células somáticas na composição do leite. Então, trabalhos realizados por Skylimon, lá em 2001, segundo fontes de pesquisa Santos, 2007, fizeram uma síntese, né, das principais alterações da composição do leite associadas com a alta contagem de células somáticas. Então, por exemplo, nós temos aqui um score que vai variar de menor que 100 mil, né, a maior que 1 milhão de células somáticas por ml, verificando também na coluna 1 os principais componentes do leite. Então, nós vimos que o quê? De acordo com o aumento de células somáticas, poderá haver uma diminuição, uma redução na síntese de lactose, caseína e gordura. 3 componentes fundamentais para, não só para o leite, né, em termos de composição nutricional, tá? Mas associando a importância desses componentes químicos para a fabricação dos derivados lácteos, como queijos, por exemplo, e iogurte. Tá? Então, verificou que com maior for a CCS, haverá uma redução, né, na síntese de produção da lactose, caseína e gordura, enquanto que, quanto maior for a CCS, haverá uma passagem, né, do sangue lá nos alvéolos secretores, tá, para o leite, aumentando concentrações proporcionalmente diretas ao aumento do CCS de alguns componentes específicos, como proteínas do soro, soroalbuminas, imunoglobulinas, cloro, sódio, potássio e o pH. Tá? Bom, na década de 90, começou-se a identificar e a relacionar qual interferência, né, qual influência que a CCS poderia ter no processamento dos derivados lácteos. Então, alguns estudos relacionaram que quanto maior for o grau de CCS na matéria-prima, também poderia haver uma maior perda, tá, na fabricação, perdas na produção. E essas perdas devem-se ao fato do efeito da contagem de CCS
né, na produção de caseína. Lembrando, a caseína é a principal proteína do leite, na qual corresponde um percentual de 80%, em média, da quantidade de proteínas totais. São proteínas insolúveis, tá? Então, aqui, por exemplo, no infográfico, nós temos que, quanto a contagem de células somáticas for, em média, de 100 mil, o nível de CCS 100 mil, nós temos que um percentual, tá, de caseína de 76%. Então, quanto maior for a contagem, o nível de CCS, esse percentual ele vai decrescendo até chegar, por exemplo, em média de 1 milhão de células somáticas, chegando a 72,3%. Ou seja, há uma perda considerável, ela é proporcionalmente inferior, né? Quanto maior for a CCS, maior também será essa perda. Bom, outro estudo, pessoal, bem interessante, de Mattioli, ele diz o seguinte: ele verificou, né, o percentual de cloretos, estabeleceu 3 tratamentos, tá? O 1, o 2, o 3. Cada tratamento ele é respectivo a uma contagem diferente de CCS. E, por exemplo, o tratamento 1, nós temos uma CCS, um grupo de CCS de animais com uma contagem de células somáticas de cerca de 1.250.000. No grupo 2, uma contagem de 270 mil. E no grupo 3, uma contagem, em média, de 90.000 CCS. Então, o que verificou? Que uma das principais influências na matéria-prima, quando o animal está cometido por mastite, já sabemos que é uma alta contagem de células somáticas. E, ao mesmo tempo, na matéria-prima, quando nós investigamos, há um percentual de cloretos acima de um limite máximo, que, para animais sadios, o percentual de cloretos chega a 0,09, de 0,09 a 0,15% em média, tá? Quanto maior, não é, for essa concentração de cloretos presentes na matéria-prima, há indícios relevantes que também seja em função de uma alta contagem de células somáticas, tá? Então, aqui também diz o seguinte: esse gráfico, a figura 5, no trabalho de Mattioli, enfatiza que, com a injúria das células secretores dos alvéolos, que são substituídas por células cicatriciais, né, que não vedam eficientemente os espaços intercelulares, fazendo com que os cloretos, que são muito solúveis em água, passem com mais facilidade do sangue para o lúmen, ou seja, para o ambiente, o local intrínseco onde o leite é produzido. Desta forma, obtemos um leite com elevados teores de cloretos, superando o limite percentual de 0,15%, o que provavelmente é influenciado e estabelecido, segundo estudos, pela alta contagem de células somáticas. E isso, na matéria-prima, nós vamos ver posteriormente, não é interessante, porque essa alta contagem de cloretos ela vai propiciar outras variáveis significativas no que se refere à qualidade da matéria-prima e de seus derivados. Bom, no mesmo trabalho do Mattioli, na figura 4, ele relaciona, tá, o percentual de caseína associado aos mesmos 3 grupos, com diferentes contagens de células somáticas. E aqui ele encontrou o seguinte, que quanto maior a CCS, menor será a fração, né, proteica de caseína. E, sendo a caseína a principal proteína do leite, que está diretamente relacionada ao maior rendimento na fabricação de derivados lácteos, nós temos que a redução do teor de caseína é devido a 2 fatores principais, né? O primeiro, a maior atividade enzimática do leite com alta CCS, que leva à ativação da plasmina
A plasmina é a principal enzima caseolítica do leite. Né? E o segundo fator é a alteração do balanço caseína micelar solúvel, pois, à medida que a caseína se solubiliza na matéria-prima, né, maior é a possibilidade de proteólise, ou seja, há perdas, né, dessa fração de caseína, porque haverá um decréscimo em sua concentração e, consequentemente, um menor rendimento dos derivados lácteos. Esse balanço caseína micelar solúvel justamente é a perdas, digamos assim, de proteínas que são solúveis, elas vão embora no soro lácteo, mas juntamente com outros componentes, como, por exemplo, gordura ou mesmo lactose, e aí, consequentemente, há efeitos significativos na qualidade, no perfil de derivados lácteos. Na figura 6 do mesmo trabalho, os autores relacionaram a contagem de células somáticas com o volume de soro extraído posteriormente à fabricação de queijos, né? De diferentes queijos com leites em frações de CCS, tá? E viram que resultaram que quanto menor a contagem de células somáticas, no grupo 3, maior foi o volume de soro obtido. Esse volume de soro em litros, né? Onde verificou-se que o leite do tratamento 1 apresentou problemas de acidificação durante a fabricação dos queijos, não havendo, inclusive, uma diminuição do pH. Vejam bem, a elevada contagem de células somáticas na matéria-prima, ela vai dificultar, né, que as bactérias acidoláticas consumam a lactose presente na matéria-prima e transformem em ácido lático para que o pH da matriz, né, que é o leite, diminua, provocando ou facilitando o processo de coagulação, né, e precipitação justamente das caseínas, tá, que porventura também está com sua fração debilitada, fraca, né, solúvel, tá, e aí diminuindo consequentemente essa sinérese, em que esse processo ele é prejudicado, né, em função de um aumento da CCS. Tá? Lembrando que esse exemplo está sendo referido, ele foi estudado com queijos, onde o processo da sinérese ele deve ser intencionalmente realizado justamente para separarmos a fração solúvel e insolúvel para, ao final, obtermos a massa, que nós chamamos, né, que é o coágulo para a fabricação de queijos. Bom, Mattioli continuou, né, a estudar esses grupos de CCS e verificou o percentual de gordura, tá, presente no soro, né, na condição da parte solúvel, e viu que quanto maior a CCS, maior também foi o percentual de gordura no soro. Ou seja, isso é interessante, porque a gordura presente no derivado do queijo, né, ela vai favorecer ao desenvolvimento de algumas características sensoriais, né, como a textura, como o sabor, tá? E nesse estudo de Mattioli, eles verificaram que os tratamentos com maior contagem de CCS liberaram maiores quantidades de gordura no soro, levando, consequentemente, a maiores perdas. O leite mamítico ou mastítico tem sua coagulação dificultada, formando uma coalhada mais friável, porosa, que ocorre em função do menor teor de caseínas e menor acidez. Isso facilita a saída de gordura dos grãos e, consequentemente, um soro mais gorduroso. Vejam bem, na tecnologia, pessoal, não é interessante que essa gordura
da matéria-prima seja solúvel, ou seja arrastada pelo soro, né, no processo de fabricação. Não, o importante é a gordura fique aderida na parte insolúvel, que é a massa, para que, consequentemente, provoquem reações sensoriais, organolépticas, no produto derivado. Tá? Então, Matteoli verificou que o maior percentual de gordura para leite com alta CCS, após a fabricação de um queijo, ele fica aderido na parte do soro, tá? Que é a parte solúvel, ao invés de ficar na parte insolúvel, que é a massa, que é o coágulo. Isso é bastante prejudicial para obtermos um queijo com qualidade. Em outro trabalho realizado por Montagnin e o Montagnin Neto, em 2013, eles verificaram, fizeram uma comparação, né, entre as médias de resultados de componentes do leite a partir de quartos mamários com diferentes contagens de células somáticas. E é interessante, pessoal, que fazer uma simples associação ao trabalho anterior, nós vimos que no trabalho de Montagnin Neto, eles constataram que o teor de lactose ele vai diminuir em função de uma alta contagem de células somáticas. E isso também é interessante. Por quê? Porque a lactose ele é o principal substrato, não é, do leite para que as bactérias ácido láticas possam consumi-la e sintetizarem ela em ácido lático. No iogurte, por exemplo, é a partir da lactose que as bactérias consomem, né, que é o açúcar do leite, e vão transformarem ela, bioquimicamente falando, em ácido lático. E é a partir do aumento do ácido lático que nós teremos um decréscimo do pH, né, para que aconteça a um pH de 4,2, 4,5, o processo de coagulação e precipitação desses compostos que chamamos de sólidos totais. Tá? Então, essa redução no teor de lactose, segundo os autores, né, no leite com elevada CCS, é causada pela inflamação da glândula mamária, que promove lesões nas células alveolares, que levam a uma diminuição da síntese da produção deste açúcar lá nos alvéolos secretores. Beleza? Bom, outro trabalho realizado por Henriques Macedo e Caran, 2014, eles verificaram diferentes classes de CCS, tá? Classificando como grupos 1, 2, 3, 4 e 5, e aí em ordem crescente de CCS, e fizeram uma relação que, quanto maior fossem as classes de CCS, maior também foi a contagem bacteriana total. Então, chama atenção que, segundo o estudo, alta CCS é diretamente relacionada a alta CBT, ou seja, problemas higiênicos sanitários lá na produção do leite, lá na fase primária, né, chamamos dentro da porteira, vai ter uma relação direta com a sanidade, com o grau de sanidade no qual essas vacas forem ordenhadas e, consequentemente, prejudicam, né, a sanidade da matéria-prima em termos de contagem de bactérias e, ao mesmo tempo, CCS. O estudo de Peixoto corrobora com o estudo anteriormente citado, não é? No qual eles verificaram faixas de CCS abaixo de 500 mil, que é a contagem ainda padrão no Brasil, tá? E acima de 501 a 1000, relacionando o quê? Quanto maior essa contagem de CCS, maior também foi encontrado o valor de CBT. De maneira inversa, quanto maior a contagem de CBT, também foi maior o score encontrado para CCS. Ou seja, há uma relação significativa entre condições higiênicas na produção e obtenção da matéria-prima com sanidade. No estudo de Carmo, lá em 2017, eles verificaram o rendimento,
né, do leite in natura, com diferentes contagens de células somáticas. E viram que, quanto maior o score das células somáticas, menor foi o rendimento encontrado, né, em relação do leite para a fabricação de queijos. Ou seja, quanto menor essa contagem de CCS, por exemplo, o carro utilizou uma contagem referente, um padrão menor que 200 mil. Maior foi o rendimento encontrado. Então, a utilização do leite com CCS acima de 250 mil CCS por ml, tá? Para a fabricação de queijos, afetou diretamente o rendimento pela ação da enzima plasmina, muito importante na matéria-prima, porque ela hidrolisa as casinhas do leite, fazendo com que as mesmas sejam perdidas para o soro, né? Aquilo que eu falei anteriormente, as proteínas se tornam solúveis, o que não é interessante na fabricação de derivados como o queijo, por exemplo. Bom, no trabalho de Coelho, eles fizeram uma relação, um estudo, né, sobre o queijo mussarela, avaliaram também diferentes níveis de CCS de maneira proporcionalmente iguais, né? Verificando sempre os scores a partir de menor que 200 mil células somáticas, scores entre 200 e 400 mil células somáticas, uma intermediária entre 400 mil e 750 mil, e uma CCS alta maior que este do último número, sobre a umidade e a proteína do queijo mussarela. E verificar que quanto maior a quantidade de células somáticas, maior também foi a umidade encontrada na matéria-prima, no derivado, né, do queijo mussarela, cerca de 65% atingindo esse patamar, né, de regressão. Em relação às proteínas, essa CCS, ela intensificou, tá, essa perda, né, atingindo a 78%, sendo mais significativa do que a própria umidade, o que também não é interessante para esse tipo de derivado lácteo. Tá certo, pessoal? Então, há medidas, há estudos que comprovaram de maneira eficiente, tá, esses dados relacionados entre CCS e qualidade do leite e dos derivados lácteos, como queijos. Os queijos são mais estudados em relação a essas variáveis de CCS, CBT, por exemplo. No mesmo estudo, o Coelho ele verificou duas condições de rendimento, tá? E viu que o nível 4 de CCS, aquele nível maior de contagem, ele foi significativo, né, na diminuição do rendimento industrial do queijo mussarela, tá? E do rendimento ajustado, que é um cálculo feito em relação ao volume de leite, ao volume de leite em relação à massa do extrato seco do queijo, tá? E o rendimento simples, né, que é a quantidade de leite em relação à obtenção dos quilos de queijo após a fabricação, claro. Então, quanto maior esse nível de células somáticas, mais leite foi necessário para se obter queijo. Ou seja, maior o volume de leite necessário para se obter 1 quilograma de queijo, o que não é interessante, tá? Também comprovando de maneira eficiente que uma alta contagem de células somáticas vai diminuir o rendimento industrial na fabricação de queijos, e como exemplo, o queijo mussarela. Bom, existem algumas alterações que são contrárias ao que falamos agora há pouco, tá? Chericato e colaboradores verificaram que, em seu trabalho, que o percentual de caseína, ao invés de diminuir, aumentou em seu estudo, de acordo com o aumento de CCS.
E lá eles pesquisaram, segundo algumas fontes literárias, e a ocorrência da concentração dos constituintes devido à diminuição no volume de leite produzido, tá? Ou seja, animais ou rebanhos com grau de enfermidade alta, de mastite clínica, por exemplo, provocam uma diminuição no volume do leite produzido. E essa diminuição do volume de leite produzido vai fazer com que os componentes químicos do leite se concentrem, não é, fornecendo uma menor quantidade de volume de leite, porém um maior percentual de concentração dos sólidos, como proteínas, como gordura, por exemplo. Tá? Viram também que os teores de caseína podem aumentar durante a instalação inicial da mastite, quando as células epiteliais ainda estão íntegras para secretarem os sólidos no leite. Já em casos de mastite crônica, aquelas que são recorrentes, que mesmo tratando os animais, elas retornam e acometem aquelas mesmas vacas, tá? As células epiteliais são destruídas, o que diminui a concentração da caseína, mesmo com a diminuição da produção do leite. Então, aqui essa observação para vocês entenderem que nem sempre os resultados eles são iguais, tá? Em função desse aumento de CCS, mas aqui os autores trazem uma abordagem científica explicando o porquê dessas ocorrências. Bom, o que fazer então? O produtor, o estudante, o extensionista nos pergunta o que fazer para obtermos, né, ou fornecermos um leite com mais qualidade sanitária, com baixo índice de CCS. Simplesmente, pessoal, implementar boas práticas. As boas práticas de higiene, elas são fundamentais nesse processo de educação sanitária, em que produtores devem, segundo as leis, né, do Brasil, devem passar. Recentemente foi publicado Instruções Normativas 76 e 77 pelo MAPA, no qual estabelece que todo fornecedor de leite deve passar pelos quesitos de boas práticas, deve passar pelo processo de educação sanitária, no qual deve-se adotar medidas práticas higiênicas para podermos fornecer um leite com menor contagem de células somáticas. E aqui nós temos um exemplo, né, do trabalho do Valim e colaboradores, no qual adotaram boas práticas de higiene na produção e viram que, tanto na ordenha manual quanto na ordenha mecânica, tiveram reduções significativas de 33% a 51% de CCS na matéria-prima. Então, medidas simples, eficazes, como, por exemplo, o desprezo dos jatos iniciais na ordenha, a realização do pré-dipping direto com solução clorada, né? Produto simples, de fácil aquisição, tá? Em caneca sem refluxo, que é aquela caneca de pré ou pós-dipping, que ela não permite com que o agente químico, o agente bactericida, retorne para o recipiente, ela seja utilizada e a partir disso aí excretada para o meio externo. A higienização, tá? De latões, baldes, refrigeradores com detergente alcalino clorado a 2%, também de fácil aquisição, tá legal? E o tratamento, né, na inversão dos baldes e latões, inclinação dos refrigeradores para escoamento da água residual. Isso em condições, digamos assim, precárias de manutenção. Né? Sabemos que o ideal é que o leite seja refrigerado em tanque de expansão, porque nele se comprovou, né, eficientemente que o leite ele consegue chegar a uma temperatura ideal de 4 graus por até 3 horas após a ordenha. Essa é a grande vantagem de um tanque de resfriamento, porque ele mantém de maneira mais estável a temperatura de refrigeração do leite por mais tempo. Tá certo, pessoal?
Então, logicamente, nós temos que a CCS tanto interfere em condições de composição química na matéria-prima, quanto em seus derivados, especificamente nos teores de caseínas, tá? E no percentual de gordura, dois componentes químicos essenciais para a fabricação dos derivados lácteos, especialmente queijos. Tá legal? Então, esse bate-papo foi curto, né? Nós deixamos nossos sinceros agradecimentos a toda a equipe do projeto, em nome do professor Albério Lopes, e fico à disposição para eventuais esclarecimentos, dúvidas, quanto a este tema abordado sobre a interferência, a influência da CCS na qualidade do leite e produtos lácteos. Mais uma vez, ressalto que esta palestra, esse bate-papo, ele fez parte, né, das atividades de extensão do projeto intitulado Diagnóstico e Monitoramento do Manejo de Ordenha e sua influência sobre a mastite e a qualidade do leite bovino de unidades de produção familiares. Tá? Deixo meu abraço a vocês e até mais. Até breve. Obrigado.